Uma coisa que eu percebo é que os pais utilizam muito uma comunicação de ordem. Então, o tom, a forma como você, né, se comunica, se você se comunica sempre com um tom autoritário, a tendência não é do seu filho, a tendência não é só do seu filho, a tendência do ser humano, aquele que está numa posição de ouvinte, é se fechar. Então, se alguém chega num tom autoritário para você, exigindo que você faça algo, a tendência é que você se feche. Então, com a criança, se a gente usa tons autoritários, tons de ordem a todo momento, a tendência é que essa criança ela não vá cooperar, ou ela tenha mais uma resistência para cooperar. Como a gente transforma, né, como é que a gente modifica essa comunicação? Claro, né, você solicite que seja realizado algo que foi combinado entre vocês, mas que não dê esse tom, né, de todo o tempo você está mandando a criança fazer algo. E reparem, percebam o quanto a criança ela é mandada. Observem, às vezes os adultos não conseguem observar muito isso, mas a criança é todo o tempo mandada. A criança tem que obedecer a todo momento, porque tem hora para tudo, é importante ter rotina, então é importante que essa criança ela tenha cuidados, né, de higiene. Então tudo isso acaba que esses pais eles precisam supervisionar de uma certa forma, eles precisam conduzir, então tem que dizer o que tem que fazer, né? É muito atípico uma criança sozinha fazer tudo na rotina, realizar tudo na rotina de forma autônoma e independente. As crianças, normalmente, elas precisam, sim, de um adulto, da supervisão de um adulto, de orientação de um adulto do que precisa ser realizado. Então, tem formas da gente pedir essa cooperação da criança. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que você precisa entender, né, e ter em mente, é que a rotina, os combinados que você estabelece com a criança tem que ser claro, tem que ser algo dialogado, tem que ser algo que você tem que comunicar para a criança ela tem que ter sim, independente da idade, seja uma criança pequena de 1 ano, seja uma criança de 2, de 3, de 10, tá? A criança ela precisa entender os combinados, né? O que que acontece? Ela precisa entender a previsibilidade. Então, a rotina, quando ela acontece, né, ela é importante também para o cumprimento dos combinados. Se essa criança ela não tem rotina, é uma criança que não tem horário para nada, é uma criança que não tem uma previsibilidade durante o dia, é muito complicado e difícil essa criança cooperar, porque não existe muito o previsível, não existe muito uma lógica dentro da rotina dela. Então, se não existe lógica, então é aquela coisa, seja, né, deixa o barco me levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, a criança, ela precisa dessa rotina também, além de ser saudável para ela, para o seu próprio desenvolvimento, essa rotina é importante tanto para você quanto para a criança, porque a partir dessa rotina, ela vai também ter essa previsibilidade e isso já é um combinado. Tá? Então, existem os combinados que são naturais dentro da própria rotina, que deve ser explicado para a criança, deve ser conversado com a criança. Mas não é só, não, isso não é o suficiente. A gente sabe que mesmo que a gente explique para uma criança que ela tem que escovar os dentes porque é importante, que ela tem que dormir porque é importante, ela tem que deixar o celular do lado, ela não pode ficar com o celular 24 horas por dia. Então tudo isso ela deve ser comunicado o porquê para essa criança, explicado para essa criança o porquê, estabelecido o limite. Tenham em mente uma coisa, e essa coisa que eu quero falar para vocês, gravem. Não esperem que as crianças digam amém para todos os combinados e regras. E que elas compreendam 100% o porquê de todos os combinados e regras. Muitos pais criam uma expectativa de que as crianças elas têm que tomar uma consciência, né, de uma maturidade que elas ainda não têm, de determinados combinados e regras. Muitas delas não vão ter essa capacidade. Aí entra, inclusive, essa coisa do vício de celular. Então, espere que seu filho tenha uma compreensão dos malefícios de passar o dia inteiro no celular. Quem tem que estabelecer o limite é você. Não espere que o seu filho compreenda o malefício de não escovar os dentes. Quem tem que estabelecer o limite de conseguir a cooperação de escovar os dentes é você.
O que acontece é que muitos pais, eles ficam inconformados, né, e chateados porque a criança não entende. Não entende, tem uma resistência de compreender que aquilo é necessário. Mas as estratégias que eu vou compartilhar com vocês aqui para auxiliar na cooperação, não é que seu filho se conforme, não é que seu filho diga para você assim: "Ah, mamãe, muito obrigada por você me obrigar, né, ou dizer que eu tenho que escovar os dentes", né. "Muito obrigada porque você disse que eu não posso ficar com o celular 24 horas por dia". Esqueçam. Crianças, elas não vão ter a maturidade de entender algumas necessidades que fazem parte da rotina, como higiene, né, como controle de eletrônicos. Então, tudo isso precisa ser combinado. Mas a gente pode e deve estabelecer, né, esses combinados e se manter, ter uma consistência nesses combinados. Esse é o segundo ponto que vocês precisam ter atenção. Todo combinado e toda regra precisa ter consistência. Então, assim, se existe um combinado de que essa criança ela vai ter acesso a usar o eletrônico por tantas horas, e tem dia que essa criança fica 6 horas, tem dia que essa criança fica 2, tem dia que essa criança fica 10 horas, e não tem uma consistência no combinado, isso não é um combinado. Acaba realmente virando uma confusão na cabeça da criança. Então isso favorece para que, aconteçam mais conflitos. Então não existe o que a criança espera, que é a previsibilidade, a consistência desses combinados. Então é importante que todo combinado seja consistente. Agora, eu vou abrir um parêntese bem grande, consistência não significa inflexibilidade, rigidez. Você pode flexibilizar sim, se você acha que deve flexibilizar. Você pode negociar, negociar não é moeda de troca, tá? "Ah, se você fizer isso, faz", não. Negociar que eu digo, é se essa criança tiver um bom argumento para você flexibilizar, você pode flexibilizar. Eu acredito que a flexibilidade, ela é maravilhosa, a gente ensina para a criança que a gente pode abrir mão em alguns momentos, que a vida não precisa ser rígida, né, que a gente pode, quebrar alguns aspectos da rotina e tá tudo certo. Agora, precisa, de fato, existir uma consistência nos combinados. Não pode ser algo solto. Se você não tem uma consistência naquilo que você quer mudar, né, dentro da cooperação, vai ser muito difícil, o dia a dia, porque o seu filho ele não entende. Ontem eu passei 4 horas, agora por que minha mãe não está deixando hoje eu ficar mais 4? Está só dizendo que eu tenho que ficar mais 2. Aí amanhã essa mãe vai e deixa 6 horas. E aí não existe aquilo que é previsível para a criança, e isso vai gerar muito mais conflito, dificuldade no cumprimento dos combinados na cooperação. Então, combinados antecipados, explicar para a criança o porquê daquele combinado e consistência. Consistência. Consistência não é inflexibilidade. Consistência é que essa regra, esse combinado prevaleça aos momentos em que você flexibiliza.